o despreparo do hospital judiciário para a ressocialização, violação de direitos humanos. Então aqui a discussão, né, basicamente, né, vai entrar no aspecto do hospital judiciário, que é o hospital de custódia, e das características específicas para atender indivíduos que possam apresentar alterações em sua perspectiva de compreensão do mundo e de realidade. Quem fez esse artigo nesse trabalho, né, foram os seguintes autores, né? Ana de Almeida, Maria Pereira e Marília Alves. E a discussão, né, ela envolve a perspectiva de entender conceitos, né, que envolvem as dinâmicas de realidade propriamente dita e dos direitos humanos dos indivíduos. Tem dois conceitos importantes, né, para a gente fazer uma diferenciação. Professor, só Oi. um minutinho. É que tem aluno pedindo para entrar, que caiu a internet dele. Por enquanto, não apareceu aqui, né? Assim que aparecer, eu já abro a Beleza, eu entrada. aviso lá. Tá certo. A diferenciação, e eu pergunto para vocês, né, aproveitando, né, qual é a diferença entre deficiência e doença? Deficiência e doença. Um de cada vez? Eu acho que deficiência e doença, a doença você adquire ela com o tempo, professor? Pode ser que... E a deficiência física ou mental, você diz? Tanto faz. É difícil, viu? Então, eu vou caracterizar aqui para vocês alguns conceitos importantes, né? Então, quando você está falando do hospital judiciário, você está falando de pessoas que apresentam doença mental e não deficiência. A característica, né, da diferença aqui o termo deficiência mental é um termo incorreto, inadequado, porém muito usado no passado, né? No passado é o passado recente, né? Então, quando se caracterizava uma criança que tem problemas cognitivos, se vinculava, né, o termo, né, deficiência mental, algo bastante comum, né? Hoje em dia, né, se procura tratar, né, o tema de um modo diferente, né? Então, por exemplo, a criança que tem problemas na ordem cognitiva, a deficiência é chamada de deficiência intelectual. Uma deficiência intelectual, por quê? Antes gerava o seguinte aspecto, que quando se falava em deficiência mental, a ideia era de que a mente do indivíduo como um todo não funcionava bem. E hoje, né, ao usar de modo adequado o termo deficiência intelectual, significa que a pessoa que tem deficiência intelectual, ela ouve bem, ela vê bem, ela sente, tem percepção adequada. Então, quer dizer que as outras funções mentais estão funcionando. Do mesmo modo, quando a gente fala assim, a pessoa tem deficiência visual. O que não funciona são as condições visuais, mas ela ouve, ela fala, ela sente. E em relação às outras deficiências também, né? Deficiência auditiva, a mesma característica. Então, a deficiência, quando era chamada de intelectual, dava a ideia de que era todo o cérebro do indivíduo que estava com problemas. Ao entender-se a deficiência como deficiência intelectual, a gente correlaciona a um aspecto cognitivo dos problemas que o indivíduo apresenta, que podem ser trabalhados da melhor maneira possível para ele minimizar, né, mitigar as suas perdas e poder aprender, né, com qualidade o que vier à frente. Agora, quando a gente fala do aspecto da doença, o termo adequado é doença mental. E doença mental, ele está correlacionado à desorganização do cérebro do indivíduo como um todo. Pensando assim, alguém que tem um problema correlacionado à esquizofrenia, que é uma doença mental, não é um aspecto do cérebro, mas sim todo o cérebro que funciona de modo irregular. Então, quem tem esquizofrenia ouve vozes, vê coisas à sua volta, tem sensações físicas de que algo está acontecendo no seu corpo, embora de modo efetivo nada esteja ocorrendo, né? Então, na doença mental, o indivíduo tem uma desorganização da sua estrutura
como um todo, né? E não de um aspecto ou outro do cérebro que o indivíduo vem a apresentar, né? Então, deficiência intelectual, doença mental. E o hospital judiciário, ou hospital de custódia, ele vai atender às demandas de doenças mentais que os indivíduos venham a apresentar, né? Que desorganizam seus comportamentos. O indivíduo, quando ele produz uma ação indevida na sociedade, tendo problemas de saúde mental, ele é considerado inimputável, que quer dizer, né, basicamente, que a lei não pode ter o mesmo rigor que tem para alguém que faz um delito em plena consciência em relação ao indivíduo que tem uma doença mental e que faz esse comportamento de modo alterado em relação à realidade social. Vale salientar que alguns indivíduos usam essa argumentação para justificar delitos, né? Então, por exemplo, pessoas que têm bons advogados, que têm uma repercussão, né, na sociedade, né, muitas vezes, quando a pessoa comete um delito, o advogado já diz, né, esse indivíduo estava com problemas de saúde mental, então ele não pode ser tratado como um preso comum, né? Mas aí é o jeitinho, né, de burlar a lei, né, e não de o indivíduo assumir o que efetivamente fez em plena consciência. A gente vai falar um pouquinho sobre a reforma psiquiátrica brasileira, só para ilustrar como que vai se encaminhando, né, a própria ideia, né, dos hospitais psiquiátricos no Brasil, né, bem como dos hospitais de custódia, né. Então, basicamente, o que existia anteriormente na nossa realidade social era uma característica que estava vinculada especialmente à condição de que haviam manicômios, que era esse o nome, né? E manicômio, né, significava basicamente, né, uma ideia de curar a loucura, né? Então, indivíduos que têm ações inadequadas e que são colocados dentro desses manicômios, e nos manicômios eles serão curados, né? Vale ressaltar que toda pessoa que tem problemas correlacionados à saúde mental, o que se faz são tratamentos para mitigar a doença mental, mas não se trabalha com esse conceito de cura, né? Que vai fazer um trabalho e vai curar o indivíduo. Porque aí começa a se vender uma ideia falsa diante de um problema que se construiu ao longo de um tempo, que pode ser um problema grave. Quando se fala em tratamento, significa que o indivíduo deve ter toda uma atenção e um tratamento ao longo do tempo, porque a doença mental ela não surge em uma semana. Ela aparece na semana, mas ela tem uma história de 2, 3, 4, 5 anos sendo gestada. E um processo de tratamento é a ideia de que ele tem que ocorrer ao longo do tempo para que o indivíduo possa se ressocializar efetivamente na família, nos estudos, no trabalho. E não que esse indivíduo vai ter uma cura mágica ali que vai resolver todos os problemas. Digamos assim, é um tratamento constante, né, que vai dando ao indivíduo, né, qualidade de vida, envolvimento social, né, que ele possa praticar as atividades que fazia anteriormente com toda a adequação possível. Mas no Brasil, né, existiam os manicômios. Os manicômios tinham a seguinte característica: o indivíduo apresenta desordens mentais, é colocado no manicômio e fica lá para sempre. Não sai desse manicômio, né? Não tem saída. Por quê? A ideia é de que o indivíduo só sai quando estiver curado. Curado seria o indivíduo faz de modo adequado as ações na sociedade. Enquanto ele não estivesse curado, ele ficaria ali para sempre. Que era o que acontecia na prática e na realidade brasileira. Não só brasileira, né, mas pegando a nossa especificidade. Teve toda uma característica, né, de críticas a esse modelo institucionalizado, onde os indivíduos eram tratados de modo completamente desumanos, né? Tanto, né, que existe um livro e um documentário chamado O Holocausto Brasileiro. Não sei se alguém já teve experiência de ter lido ou visto o documentário. Professor, Oi. na verdade, eu tive uma experiência de uma pessoa da minha família relatar o que aconteceu com ela dentro. Meu tio é esquizofrênico e ele tem epilepsia também. E na época não tinha medicamento, em 1989, quando ele começou a apresentar, né?
os primeiros Certo. sintomas. Daí a minha avó não sabia como lidar com isso, achava que era coisa do demônio, né? Chamava sempre a ambulância vinha com os enfermeiros, colocavam ele numa camisa de força, né? E levavam ele para o manicômio. E ele ficava lá muito tempo, sofrendo e passando por maus tratos. E a minha mãe começou a ficar indignada com a situação e começou a correr atrás de tirar ele de lá, com advogados e de todas as formas, né? E ele relatou que eles davam banho de água fria, né? Colocavam num paredão e jogavam mangueiras de água fria neles, levava choque e outras coisas assim que nem quero comentar, que faziam com eles lá. Até a minha mãe conseguiu uma ordem judicial de tirar ele de lá e fazer tratamento com psiquiatra, com medicação, e ele poder voltar para casa. É que a ideia, né, justamente, né, digamos assim, era de que a pessoa deveria ser bem tratada, né, para que pudesse ser ressocializada. E como nesse exemplo que você descreve, né, a característica era o contrário, né? Os Sim. indivíduos eram maltratados, né, e não acolhidos, né, como deveria ser a própria dimensão do trabalho, né, de forma adequada. E ele tem trauma até hoje. É umas coisas que ele mais tem trauma na vida dele, foi do que aconteceu com ele. Não é uma coisa que ajuda, é uma coisa que traumatiza. Sim, né? Desorganiza mais ainda, né? Se a gente tem um problema, a gente passa a ter 2, 3 problemas, né, pela própria organização, né? E o livro e documentário, né, chamado O Holocausto Brasileiro, né, ele mostra, né, o estado no Brasil, né, o estado que mais tinha manicômios era o estado de Minas Gerais, né? E esse livro e documentário ele mostra como que as pessoas, né, eram tratadas, né, do modo como você descreveu aí, né? Pessimamente acolhidas, né, situações, né, que são mostradas no documentário e relatadas também no livro, de pessoas, né, que estavam andando, caíam e ficavam caídas ali até morrer, sem que viesse alguém para acolher esse indivíduo. Esse indivíduo só saía dali se um outro interno buscasse levantá-lo e levar para uma cama, para um espaço, para um canto, para que ele fosse acolhido. Então, demonstra assim, o Holocausto, né, aquilo que foi feito, né, com os judeus, né, pelos nazistas, né, a desumanidade completa, se repetindo, né, dentro dos manicômios que deveriam ser os espaços de acolhimento. E essas situações, né, de exclusão social, de falta de respeito, de valoração da vida, é que gerou, especialmente na Europa, todo um movimento que se ocasionou, né, com um psiquiatra italiano chamado Franco Basaglia, que criou uma reforma psiquiátrica na Itália, né? Essa reforma psiquiátrica, ela clamava pelo fim dos hospitais que tratavam das pessoas com transtornos mentais, né? Que era o fim dos manicômios por lá, e que as pessoas fossem tratadas em situações que envolvessem atividades, como, por exemplo, o trabalho, né? Colocando as pessoas em situação de trabalho, isso produziria saúde mental nos indivíduos. Foi chamado na Itália de reforma Basaglia, que redimensionou todo um trabalho com a psiquiatria. E essas ideias, né, no final dos anos 60, lá na Itália, chegaram ao Brasil, onde muitos se envolveram, né, em movimentos sociais chamado de antipsiquiatria ou movimento de reforma psiquiátrica, né, que eram os dois movimentos principais. O conceito de antipsiquiatria era a ideia de que você não tem que submeter pessoas que têm transtornos mentais a situações de reclusão, como nos manicômios, e a exigência de uso de medicamentos como uma norma básica, e que se deve caminhar, né, por situações que envolvam aquilo que humaniza o ser humano, que são as atividades, as ações, o trabalho propriamente dito, né? E a reforma psiquiátrica tinha também por base que no Brasil, né, os manicômios desaparecessem. Não tivesse nenhum manicômio, nenhuma referência nesse sentido, mas que se dessem espaços para empoderamento das famílias e que também houvessem espaços para caracterizar o tratamento dos indivíduos dentro de uma dinâmica que eles continuassem sua vida social, né? Na família, no trabalho, nos estudos,
e não que esses indivíduos fossem isolados. Porém, né, os donos de manicômios no Brasil fizeram uma pressão quando houve todo um debate e discussão ali no final dos anos 70, início dos anos 80, em relação às questões psiquiátricas, alegando que os hospitais eram necessários, né? Não poderiam ser esquecidos os hospitais. Vale salientar, né, que os hospitais que hoje, né, são chamados de hospitais psiquiátricos e não mais manicômios, tanto na época de manicômio como de hospital psiquiátrico, eles recebem verbas públicas para atender a população de indivíduos que apresentam transtornos mentais. Então, a característica é que o hospital psiquiátrico é um investimento, onde se tem retorno. O que quer dizer? Quanto mais pessoas desequilibradas que permaneçam mais tempo possível nas instituições, mais as instituições recebem verbas públicas para manter todo esse processo, que não se caracteriza por um processo de atender as pessoas de um modo qualitativo, né? O que significa, basicamente, né, é atender às exigências legais para que se tenha retorno financeiro desse tipo de investimento, né? Um aspecto importante é que a ideia inicial da reforma psiquiátrica no Brasil era que as instituições que fossem atender pessoas que apresentam transtornos mentais, problemas na saúde mental, estivessem caracterizados, em termos de instituições, no modelo do CAPS, do Centro de Atenção Psicossocial, onde o indivíduo vai até aquele espaço, se apresenta nas suas dificuldades, tem o acolhimento de psicólogos, de médicos, de enfermeiros, de assistentes sociais e outros profissionais que vão dando encaminhamentos das formas mais adequadas para que o indivíduo participe de encontros, de debates, discussões, tendo orientações e que se mantenha na vida social desse indivíduo. Então, o CAPS não é um lugar para o indivíduo ficar internado. O CAPS é um local onde o indivíduo vai fazer um tratamento. E esse tratamento vai envolver a própria dinâmica que esse indivíduo vem a ter em termos de regularidade de comportamentos. Ou seja, a ideia que se tinha com a reforma psiquiátrica inicial era que os CAPs, né, fossem o centro de tratamento dos indivíduos. Porém, a pressão, né, dos donos de manicômios, né, gerou na lei, né, a necessidade do hospital psiquiátrico. E o hospital psiquiátrico se tornou um espaço para atender quem tem problemas de ordem mental. E dentro desse hospital, a internação tem validade, né? Houve toda uma discussão de psicólogos, médicos, advogados e outros profissionais, né, envolvidos na reforma psiquiátrica, dizendo assim, mas se o hospital psiquiátrico continuar internando como se fazia no manicômio, qual é a condição de recuperação do indivíduo? Qual é a condição de um tratamento adequado? E a legislação, né, considera que o indivíduo deva ficar em tratamento por um período de 2 a 3 meses. Então, por exemplo, eu vou até um hospital psiquiátrico levando alguém da minha família que apresenta um problema, o hospital psiquiátrico vai fazer um tratamento de no máximo 3 meses com esse paciente e no final vai entrar em contato com a família para dizer assim, esse paciente recebeu alta e ele pode retornar à sua vida no seu dia a dia, né, em termos de trabalhos, estudos e outras atividades. No início, né, quando a legislação começou a ser implementada nos hospitais psiquiátricos, as famílias chegavam até o hospital, deixavam o seu paciente, davam seus dados ali, o hospital fazia internação, ali depois de 2, 3 meses entrava em contato com os familiares para dizer, nós estamos aí devolvendo, após o tratamento, o seu familiar. E as pessoas começaram a dizer, porque tem toda a história do manicômio, que é a ideia, né? Eu coloco o indivíduo lá e esqueço ele na instituição. As pessoas começaram a dizer, né? Mas a gente não tem condições de atender esse familiar. A gente não tem jeito, a gente não quer ficar com ele, a gente quer que vocês fiquem com ele. E as pessoas começaram a ter comportamentos diferentes, né? Como, por exemplo, ir ao hospital, levar dados falsos para que, na hora da alta do paciente, ele não tivesse com quem buscar, né? Ou seja, a pessoa ficava abandonada dentro do hospital, né?
E dentro desse hospital psiquiátrico é que vai se constituindo também um aspecto do abandono do indivíduo. Ou seja, mesmo que o indivíduo não tenha cometido nenhum delito, ele vai ficando nos hospitais ad eterno, né? A gente tem a experiência de hospitais aqui na nossa região metropolitana, em que tem pacientes que estão há 10, 15 anos, né, internados num hospital sem que esse indivíduo tenha cometido nenhum delito. Ele teve um transtorno mental, teve um momento de fúria, de desequilíbrio, e foi internado no hospital psiquiátrico e está vivendo a prisão perpétua, né? Por quê? Porque os familiares não têm interesse e o hospital não pode abandonar o indivíduo, colocar o indivíduo para fora sem onde ele ter um local, né, para ser abrigado de forma qualitativa. E a noção, né, uma pessoa que não cometeu delito, uma pessoa que teve uma doença, né, apresentou uma doença que é abandonada dentro de um hospital propriamente dito, né. E dentro dessa reforma psiquiátrica surgiu os chamados hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Nesse caso, o hospital de custódia é correlacionado a um indivíduo que cometeu um delito. Então, o indivíduo cometeu um crime, só que ao ser avaliado, se percebeu que esse indivíduo tem transtornos mentais. Então, esse indivíduo com transtornos mentais não poderia ser preso junto com outros presos comuns, pois ele tem alterações, né, na sua produção neuroquímica, neurológica, de entendimento da realidade. E o mais adequado seria colocar esse indivíduo num espaço de tratamento. E quando esse tratamento fosse realizado de modo adequado, o retorno desse indivíduo à vida social, não à prisão, mas à vida social, né, à família, aos espaços, né, que pudessem dar a ele condições, né, de recuperabilidade. E nesses hospitais de custódia, tanto o tratamento dos indivíduos quanto as ações das famílias são de abandono. Ou seja, o indivíduo fica numa situação pior ainda do que ele estava. Uma das características, né, que aparece no discursos das pessoas que atendem dentro do hospital de custódia é que se o indivíduo está ali é porque ele boa gente não era. E o tratamento que se faz em relação ao indivíduo é um tratamento de indiferença, sem a perspectiva, né, da ideia de que esse indivíduo poderia se recuperar em algum momento, né? E a característica, né, dos manicômios, né, estavam associadas, né, às pessoas degeneradas, que é o que se recupera na própria condição e entendimento, né, dos espaços hoje dos hospitais de custódia, né, ou hospitais judiciários. Na reforma psiquiátrica brasileira, né, o elemento central era se o indivíduo tem um transtorno mental e comete um determinado crime, uma ação inadequada, ilícita, deve-se entender todo o processo da criminalidade que foi produzida, tendo por base o adoecimento mental do indivíduo. Então, é um indivíduo que tem uma doença e que tem que ter tratamento de modo adequado. E se o indivíduo chegou a um comportamento completamente desajustado, você tem os indícios da construção desse comportamento, à medida que se faz uma investigação adequada, bem como as avaliações técnicas psiquiátricas que mostram a desordem que o indivíduo vem a ter, para que ele entre num processo, né, de medida de segurança que caracterize, em conformidade com a lei, o tratamento num espaço adequado e não em qualquer espaço que o indivíduo seja colocado. No Brasil, né, a reforma psiquiátrica foi em 1984, discutindo todo um processo de entendimento de caminhos que se poderiam vir a ter na denominação do hospital de custódia. Mas como a gente viu anteriormente, só foi em 2001 que a lei psiquiátrica de reforma foi implementada, né? Então, em 2001 que começa a ter validade, de modo efetivo, a característica de que os manicômios se tornem hospitais que tenham tratamento e que esse tratamento implique numa necessidade, né, de reordenação dos indivíduos, que quer dizer, né, a perspectiva de que o indivíduo se recupere. Uma característica que a gente tem na legislação é que os hospitais, de modo geral, eles estão associados ao Ministério da Saúde. Então, por exemplo, o hospital psiquiátrico dos dias atuais, ele está ligado ao Ministério da Saúde, onde ele vai atender, né, as pessoas
em pelo menos 2 aspectos, né? A dependência de substâncias psicoativas e também a doença mental. Mas o hospital de custódia, ele não está atrelado ao Ministério da Saúde, ele está atrelado ao Ministério da Justiça. E dentro da ideia do Ministério da Justiça, né, é como uma instituição prisional. Então, o indivíduo cometeu um delito, deve pagar pelo seu crime dentro de uma prisão. Se o indivíduo possui características vinculadas a uma doença mental, ele vai para uma prisão denominada de hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, que não se caracteriza de modo adequado pelas normas do Sistema Único de Saúde. Ou seja, a característica é de uma instituição correcional. O indivíduo tem um problema e ele vai ser corrigido naquele aspecto, quando, na verdade, ele precisaria de um tratamento adequado, né, em termos de saúde, de orientação, de acolhimento, para um retorno à sociedade propriamente dito. A característica, né, é que dentro dos hospitais de custódia não se tem o aspecto do leito hospitalar, mas é a característica da prisão propriamente dita. Então pode-se ter profissionais da área de saúde dentro do hospital de custódia, mas a característica principal é de um espaço prisional, diferentemente do hospital psiquiátrico, que tem como característica a sua relação com o Sistema Único de Saúde e com o apoio hospitalar necessário em caso de algum desequilíbrio que o indivíduo venha a ter. A gente pode dizer assim, que o hospital de custódia tem mais policiais do que profissionais em termos de tratamento da saúde mental, diferentemente do hospital psiquiátrico, que não tem hospitais. Desculpe, melhor dizendo, não tem policiais, né? Tem profissionais da saúde buscando o tratamento adequado para o indivíduo propriamente dito, né? Então, a reforma psiquiátrica brasileira, né, passou a caracterizar, né, a necessidade de espaços de ressocialização para o indivíduo. Então, quando se pensa, né, o hospital psiquiátrico, já que ele foi implementado, que ele fosse um espaço que a pessoa ficasse pouco tempo ali, até 2, 3 meses, e retornasse para a família para não ficar ad eterno nesse hospital. Quando se pensou na construção do CAPS, a ideia do espaço do CAPS era justamente a ideia de que o CAPS seja um espaço onde a família e a pessoa que tem problemas de saúde mental frequentassem de forma sistematizada, de acordo com um cronograma previamente estabelecido, onde ela não está restrita naquele espaço e está tendo orientação, acompanhamento psiquiátrico de forma adequada à sua plena inserção na sociedade. Já no hospital de custódia, essa característica acaba não aparecendo, porque no hospital de custódia o indivíduo só vai sair de lá quando ele apresentar melhoras na sua saúde mental. E essa melhoras na saúde mental vai depender, né, necessariamente do próprio indivíduo, onde há uma certa indiferença nas ações que se vem a ter para o acolhimento adequado desse indivíduo. Então, num hospital de custódia, né, não se tem a característica de 2, 3 meses para o indivíduo ficar em tratamento. O indivíduo vai estar, entre aspas, em tratamento pelo período necessário à sua recuperação. Só que, porém, né, existem esses 2 contextos, né? A família que acaba tendo dificuldades em acolher esse familiar e acaba deixando, né, o familiar naquele espaço. E segundo, né, não há pelos agentes que estão dentro da instituição a noção de que o tratamento implique na ressocialização, que acontece via de regra que quem atende o paciente julga que esse paciente está ali porque ele é um desajustado, cometeu delitos que podem ser considerados graves e que o grau de recuperação desse indivíduo basicamente não existe. E a partir desse processo se desvaloriza um processo de intervenção qualitativa em termos de representatividade, de recuperação ou de inserção do indivíduo no trabalho, nos estudos, na família, de forma adequada, né? Outro elemento central é que a definição de hospital de custódia está caracterizado pelo tratamento psiquiátrico adequado, tanto dentro do hospital de custódia quanto fora. Isso em termos de definição do espaço, que quer dizer
que à medida que o indivíduo começa o seu tratamento inicial dentro da instituição, a instituição tem que fazer correlações fora desses espaços para que o indivíduo volte a um processo de socialização. Ou seja, a instituição tem que entrar em contato com os familiares, fazer todo um processo de apoio e vínculos da família com o paciente, orientando situações do tratamento, da adequação do indivíduo, buscando vínculos que estabeleçam a realidade do dia a dia, né, para com o paciente, para que ele entenda que aquele momento de internação seja um momento, né, efetivo, né, de recuperação do seu dia a dia e da vida propriamente dito, né? Mas, na prática, quem trabalha dentro dos hospitais de custódia não fazem esse trabalho extramuros, que quer dizer, né, o indivíduo fica dentro daquele espaço e a relação que se tem, né, do objetivo que está nos documentos, no dia a dia, né, no senso comum, no trabalho, é considerada, em primeiro lugar, como elemento de punição, né? Aquele indivíduo que está dentro de um hospital de custódia merece todo dia ser punido pelo ato que ele cometeu gerando um crime. E a ideia de tratamento é que é algo que pode ser feito, mas o elemento central é que ele cumpra a pena correlativa ao crime que cometeu. Ou seja, não é o primeiro elemento do tratamento, que é o que está no papel, que está na discussão, que está na fundamentação. Pegando um exemplo do CAPS, né? Então, para relacionar aqui com a nossa ideia em psicologia, né? Então, o CAPS, né, Centro de Atenção Psicossocial, quando ele foi constituído, os psicólogos que estavam envolvidos eram psicólogos que entendiam sobre saúde mental, sobre a reforma psiquiátrica, sobre os movimentos de empoderamento para indivíduos que sofrem com doença mental, ou seja, eram psicólogos que estavam engajados em movimentos de transformação social. Porém, com o passar do tempo, né, e os CAPs acabaram se tornando algo legal em termos de orientação jurídica, né, como uma prática de recuperação dos indivíduos, à medida que isso se tornou comum, outros psicólogos começaram a trabalhar nos CAPs. E eu, aqui em Curitiba, né, já tive contato com vários dos CAPs que tem, né, os vários são poucos, né, a gente tem em torno de 12 CAPs aqui na cidade, né, e alguns sendo desativados, né, que é mais grave ainda. Mas, enfim, né, e dos psicólogos que eu conheço dos CAPs, né, alguns deles não têm noção nenhuma do que é reforma psiquiátrica, do que foi um movimento por empoderamento dos indivíduos em termos de saúde mental. E quando a gente pergunta por que eles trabalham no CAPS, eles basicamente dizem, né, foi o que surgiu em termos de possibilidade de trabalho. Teve uma vaga ali e a gente acabou entrando. Mas não que a pessoa tenha toda uma identificação com o movimento de empoderamento das pessoas que sofrem problemas de saúde mental. Isso acaba diretamente intervindo no processo de tratamento, né? Se eu não tenho noção do que foi a reforma psiquiátrica, da necessidade, né, de apoio às pessoas que eram maltratadas, a tendência é que eu faço do jeito que eu acho que devo fazer, e não com base em conceitos científicos adequados, reconhecidos, que valorizem os direitos humanos, né, de todos os indivíduos. E aqui, né, no relato, né, dos autores, a característica é que, para os profissionais que atendem, né, os hospitais de custódia, boa parte deles não tem a mínima noção, né, do que é o espaço do hospital de custódia. E a ação em relação aos indivíduos acaba se baseando, né, na noção de que a punição seja um caminho adequado para minimizar a periculosidade do indivíduo, né? Então, se o indivíduo apresenta problemas, a melhor forma de atuar diante dos problemas psicopatológicos do indivíduo é com a punição. E a punição se torna o caminho da, entre aspas, cura, né? Punindo o indivíduo, ele vai aprender a não fazer as ações inadequadas que realizou aí ao longo do tempo, né? Então, a lógica é completamente invertida em relação a direitos humanos, né? Por quê? Porque você vai criando, dentro de um processo que o indivíduo já sofre com problemas de saúde mental, uma segregação, né? Ou seja, o indivíduo vai ficando numa situação pior do que a situação que ele estava anteriormente, né?
tem toda uma discussão, né, que mostra que muitas vezes os indivíduos, né, são colocados em situação de exclusão dentro de manicômios, hospitais psiquiátricos, por problemas que poderiam ser tratados de forma mais adequada e civilizada possível. Não sei se vocês assistiram o filme chamado O Bicho de Sete Cabeças. Alguém assistiu? Não, professor. Então, esse filme, o ator principal é o Rodrigo Santoro, ele representa o Astrogélido Carrano, que foi um rapaz aqui de Curitiba, que certa vez, né, estava em casa, no quarto, usando maconha. O seu pai, que era um militar, pegou o filho usando maconha, levou para um manicômio aqui de Curitiba, e ele passou seus dias, meses, anos dentro do manicômio, né? E esse manicômio, né, até como foi relatado agora há pouco, né, gerou, né, toda uma desordem na estrutura mental do Carrano, ao invés de produzir o que se pretendia, né, saúde mental. Então ele foi torturado, foi maltratado de formas as mais diversas, né, gerando nele toda uma inadequação, né, em termos de saúde física e mental que ele viesse a ter, né. Eu conheci o Astrogélido Carrano e ele havia relatado, né, os problemas que ele sofreu, né, ao longo da vida, né, principalmente a partir da internação, né, no hospital psiquiátrico, que era justamente a ideia contrária, né, ao invés, né, de produzir saúde mental, né, produziu mais doença e desequilíbrio, né, na vida dele, né. E a característica, né, do uso da maconha, né, poderia ser tratada de uma forma bem melhor ou mais adequada, e não como uma situação, né, de aspecto grave e gravíssimo. E como ele não tinha problemas de saúde mental, ele questionava dentro do hospital psiquiátrico, né, que tinha característica mais de um manicômio, efetivamente, questionava os espaços, as ordens, as determinações, e quanto mais questionamento ele fazia, mais maltratado ele era. Que vai gerando, né, todo um desajuste no indivíduo, tendo como característica, né, dentro da nossa marca social e cultural, as ideias, né, de que quanto mais o indivíduo seja proibido de fazer determinadas coisas, mais saúde ele vai vir a ter, ao invés de se entender o que leva o indivíduo a ter um comportamento adequado ou não. E aqui fazendo um parênteses, né, existem dois tipos de políticas, né, para atender a dependência de substâncias psicoativas, né. Uma delas é chamada de proibicionismo ou abstinência total. Ou seja, se o indivíduo usa a substância psicoativa, até hoje, né, a partir de hoje, nunca mais ele vai usar. E existe um outro trabalho que é chamado de redução de danos, que se o indivíduo usa todo dia e passar a usar 5 vezes na semana, ele reduziu o dano, né? Se ele usava 5 vezes num dia e passa a usar uma vez no dia, redução de danos. Se ele usava 3 tipos de substâncias, passou a usar uma, é redução de danos. Esse tipo de programa e discussão ficou bastante conhecido com as políticas voltadas para o uso de substâncias psicoativas na Holanda, em especial em Amsterdã, onde o governo, juntamente com as instituições da sociedade, passaram a trabalhar o uso de dependência química, o uso de substâncias psicoativas correlacionados a comportamentos sociais, ou seja, o indivíduo podia fazer uso no parque, o indivíduo poderia fazer uso em cafés, em determinados espaços, sem que fosse criminalizado. Em termos concretos de resultados, né, as políticas de abstinência, elas levam o indivíduo a ter uma reincidência maior do que as políticas de redução de danos. Só que as políticas de redução de danos, elas se caracterizam com o tempo, com a lógica de que se o indivíduo começou a usar substância psicoativa, não foi da noite para o dia, foi a partir de uma construção social, de um tempo que ele fazia uso. Então, para fazer um tratamento, uma recuperação, também é com o tempo, né, que o indivíduo vai usando menos substâncias psicoativas até ter um equilíbrio na sua saúde física e mental. Nos programas de abstinência, a recaída é uma frequência, né? Então, o indivíduo ficou 3 anos sem usar, né? Quando usa uma vez, volta a ter o comportamento anterior. Em termos de resultados, né, as boas políticas públicas, né, falam em redução de danos e não da abstinência em termos de padrões de comportamento.
que a redução de danos produz saúde mental. A abstinência pode desorganizar o indivíduo por completo da noite para o dia, né? E uma das características, né, que muitos dos indivíduos que estão no hospital de custódia têm por base justamente uma doença mental que foi produzida pelo uso inadequado, né, de substâncias psicoativas dentro da realidade social que o indivíduo vive, né? Vale salientar, né, que nós, seres humanos, em diferentes momentos da história, sempre fazemos uso de substâncias psicoativas, sejam as mais diversas possíveis. Por isso que a ideia de criminalizar é falsa, né? Quando se diz assim, não use drogas, né? Quando a gente está usando no nosso dia a dia, né? E a característica de que a gente criminaliza os indivíduos sem ter necessariamente um estudo regular sobre como se deve entender essas substâncias psicoativas ao longo da vida, ao longo da história e das suas características, né? Então, em 2001, que a Política Nacional de Saúde Mental vai trazer toda uma característica de reforma psiquiátrica, tentando trabalhar, né, as alterações mentais dos indivíduos de modo adequado, e que esse processo fosse efetivamente um processo terapêutico de proteção aos direitos humanos que o indivíduo viesse a apresentar, né? E a ideia, né, de que todo o espaço, né, de um hospital de custódia, né, fosse efetivamente um espaço de tratamento, um modelo assistencial adequado em termos de saúde mental, um acompanhamento psicológico que desse ao indivíduo dignidade e valoração em sua própria condição, né? Do modo prático, né, do dia a dia, né, o hospital de custódia e tratamento, né, se tornou um espaço de segregação e punição. Segregação no sentido, né, de que esse indivíduo não tem recuperação. E punição é que, se esse indivíduo está dentro desse espaço, ele deve cotidianamente ser punido pela ação ou ações que ele fez na sua vida dentro da sociedade. E que esse indivíduo, né, não tem como recuperar-se, né? E, digamos assim, os profissionais, quando discutem, né, sobre condutas dos pacientes, né, que estão lá dentro do hospital de custódia, muitas vezes não veem o tratamento como possibilidades, né? Então, a ideia, basicamente, é que o indivíduo fique naquela instituição cumprindo uma pena daquele crime, daquele delito que ele veio a realizar, já que ele não tem como recuperar-se, né? Não há como fazer, a ideia é, não há como fazer com que um indivíduo que apresente problemas de saúde mental se recupere. E isso faz com que todas as ações sejam ações rígidas, inadequadas, desumanizadas, né? Onde o processo de indiferença é valorizado de forma frequente, né? E não o aspecto de que ali estão presentes seres humanos com possibilidades, com ideias, com sonhos, com caminhos, né, que podem ser construídos de modo efetivos, né? Um dado, né, que chama a atenção é que os profissionais de saúde, né, que estão dentro de um hospital de custódia, que têm compromisso, né, com o tratamento, têm um compromisso, né, com os direitos humanos, que têm um compromisso com a produção de equilíbrio na realidade dos indivíduos, né? É para isso que a gente estuda, né? É para isso que a gente produz pesquisas, é para isso que a gente faz análises, que é buscar a saúde e equilíbrio, um bem comum entre os indivíduos, que acaba sendo fragilizado, desvalorizado ou ignorado pelos profissionais de saúde. Então, à medida que os profissionais de saúde não criam uma identidade com a produção de saúde mental, se inviabiliza de modo completo a possibilidade de que esse espaço, o hospital de custódia, seja efetivamente um espaço de ressocialização, né? Então, a característica, né, jurídica é de que todo indivíduo que apresenta doença mental, transtorno mental, desequilíbrio mental, seja alguém inimputável pelo crime que ele veio a cometer. Por quê? Porque o indivíduo não sabe reconhecer a diferença entre uma fantasia e uma realidade. E nesse processo de confusão é que o indivíduo acaba cometendo um delito. A característica, digamos assim, da construção de uma medida de segurança é que esse indivíduo, ao ser internado, tenha como base o tratamento de saúde mental. Mas o que se evidencia de modo prático é que o elemento central é a culpabilidade do indivíduo e o que tem que ser caracterizado é a punição frequente.
já que você teve sorte de não ir para a prisão abarrotada com os indivíduos, você vai pagar de um modo diferente a pena aqui com a gente, né? Ou seja, a ideia de que o indivíduo venha a ter um tratamento, uma adequação, acaba sendo deixado de lado. E muitas vezes, com a ênfase na punição, se espera que o indivíduo tenha uma cura. Então, a característica de que ele vai ser curado pela punição que ele vai sofrer aqui, né? Quando, na verdade, né, a gente tem que entender que o indivíduo deve ter um tratamento humanizado, que aí sim seria a adequação de um processo de ressocialização. E à medida, né, que os manicômios judiciários ou os hospitais de custódia não têm esse viés, né, em termos de um trabalho de ressocialização, embora isso esteja escrito na legislação, ou seja, no papel tem um registro. Na execução do dia a dia, ela é completamente esquecida. Por quê? Porque muitos dos profissionais que estão ali não têm esse conhecimento adequado do qual é o papel da instituição em termos de ação em relação aos indivíduos. E aí o que se ressalta é justamente a ideia de punição, né? Esses indivíduos não estão aqui para serem tratados, esses indivíduos estão aqui para serem punidos, já que a justiça foi leniente em relação a eles, colocando-os aqui, quando eles deviam estar numa prisão, né? Pagando lá a culpa de modo efetivo sobre o que eles fizeram. Na nossa cultura, né, a gente tem justamente a perspectiva, a percepção de que o indivíduo deva sofrer o máximo possível por um crime que ele veio a cometer, né? No nosso viés cultural, né, a característica não é que a promoção de dignidade a um indivíduo que comete delitos caracteriza um significado de civilidade da população. E à medida que a gente não tem essa noção, ela não vai atingir qualquer pessoa, ela atinge todas as pessoas, mesmo que as pessoas estejam dentro de uma formação na área de saúde, tendo como princípio produzir saúde aos indivíduos, equilíbrios aos indivíduos, né? Por exemplo, no âmbito da saúde mental, que é a função, né, que todo profissional de saúde vem a ter, né? Por exemplo, na psicologia, a gente vai trabalhar com as pessoas para que elas tenham o máximo de equilíbrio na sua saúde mental. E a gente considera que isso é um valor que todas as pessoas devam ter, independentemente se tem doença mental ou não. Mas na nossa cultura, e a gente também sofre o contágio desses conceitos culturais, a gente passa a caracterizar de que os indivíduos, quando cometem determinados delitos, devem pagar por esses delitos, né? E a gente esquece um pouquinho o que está em termos de formação, de debates, discussões, na formação que a gente veio a ter em termos de garantir a dignidade humana. E no hospital de custódia, né, acaba se caracterizando dentro desse processo de que o indivíduo que apresenta uma desordem mental deva ser tratado de um modo em que a punição no seu dia a dia seja uma característica, né? E do modo prático, né, as pessoas que estão no manicômio judiciário, no hospital de custódia, acabam vivendo aquilo que nós não temos na nossa legislação, que é a prisão perpétua. Então, prisão perpétua não existe no Brasil. O máximo que o indivíduo deva ficar preso por delitos que ele cometa são 30 anos. E se ele tiver bons comportamentos, ações adequadas, você vai diminuindo todo esse tempo prisional, né? Professor, por quê? Oi? Só uma pergunta. Então, cada vez mais que o indivíduo fica nesse manicômio judiciário, da forma que ele é tratado, maltratado, prejudica ele cada vez mais mentalmente. Sim. Fazendo com que ele não tenha possibilidade nenhuma, então, de voltar para a sociedade, porque ele só piora mentalmente. É isso? É isso. É a característica de que eu, como profissional, digo assim, esse sujeito merece sofrer e não ser bem tratado. E eu vou fazer, mesmo que inconscientemente, né, minhas ações vão ser nesse caminho, né? Para que eu vou tratar um indivíduo bem se o indivíduo causou males à sociedade? Essa é a primeira noção que eu vou ter no meu dia a dia. Mesmo que eu não saiba o que aconteceu com o indivíduo. Eu vou dizer, se ele está aqui é porque ele fez algo ruim. Se foi inocente, não é inocente, pouco me interessa.
as ações acabam sendo ações que desumanizam as relações. E num segundo plano, como o tratamento não se dá de modo adequado, o indivíduo acaba passando o tempo, né? Era para ficar, digamos, 2 anos, né? Ele fica 5, 6, 7, vai ficando, né? E a família, do outro lado, vai dizendo, porque também a família vai sendo, dentro do processo de alienação social e cultural, a família vai dizendo, poxa vida, não tem como trabalhar com esse meu parente, né? Viu o que ele cometeu, né? Imagine se ele voltar para casa, os problemas que a gente vem a ter, então a gente vai esquecendo o indivíduo nesse espaço. E ele vai ficando cada vez mais isolado dentro de um processo em que não vai ter toda uma compreensão de recuperabilidade, né? Ou seja, ele vai ser esquecido ali naquele espaço, né? E vai viver efetivamente uma prisão perpétua, né? Por falta de compreensão sobre o problema que ele vem apresentar. Como eu disse para vocês, né, isso já acontece nos hospitais psiquiátricos, onde o indivíduo não cometeu delitos. Então, o indivíduo teve um surto, começou a gritar, a berrar, não agrediu ninguém, não quebrou nada, mas está descontrolado. E quando ele vai para um hospital psiquiátrico, muitas vezes os familiares procuram meios para dizer assim, que bom que ele está lá. Lá alguém vai cuidar dele, a gente não tem condições. E a família acaba abrindo mão, né, de atender esse seu parente, né, essa pessoa que estava ali no seu dia a dia, que vai contribuir também dentro do hospital psiquiátrico para uma condição de prisão perpétua. E quando o indivíduo está correlacionado a um delito, a característica é que ele é completamente ignorado, né? Ele é simplesmente esquecido, né? Pois não vai se dar valor nenhum a ele, por quê? Porque o indivíduo perdeu a sua condição. Mas quem está dentro dos hospitais psiquiátricos, dentro dos hospitais de custódia, tem que valorizar a condição humana. Foi para isso que a gente fez esses cursos, né, de formação, né, seja na psicologia, na psiquiatria, na enfermagem, na assistência social, enfim, né? Mas, porém, né, com o passar do tempo, a gente também vai se desumanizando. E à medida que vai se desumanizando, né, a gente vai perdendo a crença que o ser humano vale a pena ter um investimento, uma dedicação em termos da produção de saúde, né, de saúde mental, né? Ou seja, todo ser humano tem jeito. Mas para isso, né, a gente tem que ter uma condição de que não tem que eliminar os seres humanos, não tem que isolar os seres humanos, mas sim tentar entender a própria construção das desordens que os indivíduos vieram apresentar. Por exemplo, é a sociedade que cria a loucura, é a sociedade que cria os desequilíbrios. Quem deveria dar conta desses indivíduos é a própria sociedade. Mas qual o caminho que a sociedade veio a ter? Ao invés de enfrentar a loucura e o desequilíbrio que são produzidos no seu dia a dia, a sociedade criou espaços isolados para atender de modo a não entrar em conflito com a sociedade esses indivíduos, né? Que foi a ideia de criação dos manicômios e dos asilos, né? Aqui em Curitiba, por exemplo, a gente tem manicômio e tem hospital psiquiátrico, onde eles ficam, né? Ficam o mais longe possível de olhares por parte da sociedade, né? Ou seja, ficam longe, né? Distantes. Por quê? Quanto mais distantes, menos a gente se lembra que eles existem. E a característica da sociedade acaba sendo de não enfrentar de modo significativo, valorativo, as situações que geram todo um processo de desordem social, de desequilíbrio, né? E a característica, né, que passa a se valorizar muito mais é a periculosidade dos indivíduos naquilo que eles vieram a realizar, a ter como ações, do que o entendimento, né, das possibilidades efetivas, né, de ressocialização e de inclusão dos indivíduos, né, dentro dos aspectos que a gente considera fundamentais, né, na organização, no entendimento, né, do que são os valores humanos propriamente dito.